Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Vamos começar mais uma live hoje aqui no Guia Viver Bem. Estamos no mês de março, né, o mês da mulher, e nós vamos hoje unir dois temas que são característicos do mês de março. O primeiro deles é que é o mês da mulher, e o segundo é o Março Roxo, o mês de conscientização da os cuidados que essa mulher deve ter, tá bom? Vou receber hoje o doutor Pedro Aquino, que é neurologista, já chegou aqui com a gente, Olá, doutor boa Pedro. noite a todos. Vou receber também doutor Tiago Rocha, neurocirurgião, e Joísa Araújo, que também já entrou aqui. Joísa, que é neuropsicóloga. Falta só o doutor Tiago chegar por aqui para a gente começar o nosso bate-papo. Boa noite a todo mundo que está chegando, está participando, conhece alguma mulher que tem epilepsia ou alguém que tem epilepsia, não necessariamente mulher, né? Mas você pode compartilhar essa live e ajudar a passar essas informações. Epilepsia ainda deixa muita gente nervosa, com dúvidas, né? As pessoas ainda não sabem ao certo o que é a doença e é importante a gente levar informação para todo mundo se conscientizar e até ajudar, né? Alguém que está passando por esse problema. Vamos começar as apresentações? Doutor Pedro, se apresente aí para quem está chegando. Já quero agradecer, Neurolife mais uma vez com a gente. Os três fazem parte da equipe da Neurolife. Então, doutor Pedro, pode se apresentar para quem está chegando aqui. Então, pessoal, boa noite. Eu me chamo Pedro Aquino, sou neurologista especialista em epilepsia. Estou atuando aqui em Natal desde 2017 nessa área, né, da epileptologia. E é uma grande satisfação estar aqui com vocês, receber mais uma vez esse convite, viver bem, né? E vamos lá, vamos trazer informações aí sobre essa doença que ainda é tão, infelizmente, ainda muito estigmatizada, né? Então, trazer informação para a população, acho que é bem importante, né? Ótimo. Joísa. Boa noite a todos, olá. Obrigada, Ju, por mais um convite. Vai ser um prazer conversar hoje com os meus colegas e amigos da Neurolife. Eu sou Joísa, eu sou psicóloga, neuropsicóloga, eu atuo na avaliação neuropsicológica e na reabilitação e intervenção neuropsicológica. Trabalho já há alguns anos com a epilepsia e tenho a honra de integrar equipes multidisciplinares de epilepsia. Nós estamos sempre em discussão. Então, será um prazer conversar sobre epilepsia hoje. Doutor Tiago. Boa noite a todos, né? Boa noite, Juliana. Meu nome é Tiago Rocha, né? Sou neurocirurgião, fiz especialidade na parte de funcional, né? Em 2018, né, eu fui para São Paulo, para a Universidade Federal de São Paulo, fiquei um ano lá com o professor Dr. Ricardo Centeno, e aí voltei a Natal em 2019, com o objetivo da gente alavancar essa parte da epilepsia aqui no Rio Grande do Norte, né? Nós hoje somos um grupo de epilepsia bem coeso, né? Tem aí Dr. Pedro, tem doutora Joísa, tem a doutora Érica também, que sempre vai para as reuniões, doutora Fernanda. Então, a gente tem um grupo que a gente, mensalmente, a gente se reúne, né? E o objetivo é a gente pegar aqueles casos mais complicados, mais difíceis, e a gente trazer a melhor solução para o paciente. Então, nós temos hoje um serviço na Neurolife, né? É um serviço bem coeso. Tem a parte do videoencefalograma, né? Com a doutora Isadora, com a doutora Luciana. Então, nós somos, graças a Deus, um grupo bem coeso e estamos ajudando bastante pessoas nesses anos. E quando chega nesse mês, né, o Março Roxo, vocês abraçam mesmo. Já vi até que a cor do Instagram da Neurolife já está roxo. E é um mês de muito trabalho para vocês, né? Exatamente. Esse mês do Março Roxo é um mês que a gente se dedica, né, a tirar as dúvidas dos pacientes, a tentar combater os preconceitos,
os estigmas, né, a falta de informação que ainda existe em relação à questão da epilepsia. Então, a gente é um mês inteiro que a gente faz várias ações, né, com o objetivo de esclarecer e trazer mais conhecimento para a população. Ótimo. Então, vamos entrar no tema. A vida da mulher com epilepsia. Primeiro, vou perguntar ao doutor Pedro. Doutor Pedro, o que é a epilepsia? E as mulheres, ela tem alguma diferença da epilepsia do homem para a mulher? Então, a epilepsia é uma doença caracterizada por uma tendência da pessoa a ter crises epilépticas, né? Então, para você fazer o diagnóstico, tem que ter pelo menos 2 dessas crises, né, no intervalo maior do que 24 horas. E o que seriam essas crises epilépticas? Seriam uma atividade que caracterizam por uma atividade anormal e excessiva na eletricidade do cérebro, né? Então, nós temos redes neuronais, né, que no paciente com epilepsia, elas naquele momento da crise, elas estão funcionando anormalmente, né? E aí causam uma série de manifestações clínicas, né, que se refletem no que a gente consegue perceber, né, que o paciente apresenta no momento. Com relação à particularidade... Tem diferença, mulher e homem? Isso. Então, assim, a epilepsia tem picos de incidência, embora ela possa começar em qualquer fase da vida, né? Desde da criança até o idoso, ela tem uma incidência principalmente no primeiro ano de vida e após os 60 anos, tem uma incidência maior. Não há uma preponderância propriamente com relação ao sexo, né? Homens ou mulheres, né? Não teria assim uma questão de predominância nesse sentido, né? Agora, a mulher teria tem uma série de particularidades na epilepsia da mulher que a gente vai comentar, né, agora, né, ao longo da live, né? E acho que vai ser bem importante frisar, né? Isso. Chegaram até algumas dúvidas, não para responder agora, doutor Pedro, mas perguntando se quem tem epilepsia pode engravidar, se a dieta interfere nas crises, se a epilepsia tem cura, se é genético. Tem um monte de pergunta aqui que já mandaram na caixinha. E vamos agora passar para neuropsicologia. Quando a gente fala em epilepsia, tem a questão dos medicamentos, do tratamento. Onde é que a neuropsicologia entra? E quais são os pontos principais que você gostaria de trazer para essa discussão de hoje, Joísa? Falando dessa epilepsia na vida da mulher. Eu acho que foi muito feliz a escolha desse tema, Ju, para estarmos reunidos falando sobre isso, porque até o próprio título, ele diz que é a vida da mulher com epilepsia. Então, o foco aqui nesse nosso discurso é compreender como essa mulher, como a pessoa, ela, né, vai ter esses sintomas e como isso vai interagir com esse dia a dia dela e afetar algumas esferas da vida. Então, a gente parte desse olhar centrado na pessoa e não na condição de saúde, né? Não na doença. Então, acho que esse é o ponto principal aqui que a gente tem a tratar como equipe, né? Ver a pessoa e de que melhor forma ela vai conviver com essa epilepsia. E um outro ponto, que é um ponto extremamente importante que você perguntou a Pedro, né? Que era relacionada a se existia alguma diferença em termos de incidência, em termos de quantidade de pessoas, masculino, feminino. De fato, não existem estudos esclarecedoras quanto a isso, mas é muito importante a gente pensar que a mulher ela vai experienciar, ela vai viver essa epilepsia de uma forma diferente por questões culturais, né? Pelos papéis que são esperados da mulher. Não é à toa que a gente está fazendo essa live exatamente na Semana da Mulher, né? Para honrar tantas lutas e tantas batalhas ainda a serem alcançadas, porque quando nós pensamos na mulher com epilepsia, a gente traz aqui a discussão exatamente dessa possível dupla vulnerabilidade. O que é isso? Você, mulher, né, que está assistindo, eu e Ju representando aqui as mulheres, nós podemos dizer, né, o quão podemos estar mais vulneráveis a alguns cenários de violência, a alguns cenários de preconceito, de exclusão. Então, imagine a mulher nesse papel de vulnerável, que somos, né, pessoas mais vulneráveis a algumas circunstâncias, e aliado a isso, uma mulher
com uma condição de saúde que, se não for controlada adequadamente, ela pode vir junto com uma condição de deficiência. Então, essa mulher, além dessa, né, vulnerabilidade enquanto mulher, ela também vai estar mais vulnerável por ser uma pessoa com deficiência. Então, quando a gente pensa nesse acompanhamento, nesse tratamento, a gente vai ter isso em consideração, né? O quanto é que, por exemplo, as dificuldades de memória, quando a gente pensa, né, nesse fator mais cognitivo, o fator que a neuropsicologia se atém, né, com mais cuidado. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na epilepsia do lobo temporal, que ela é o tipo de epilepsia mais comum em pessoas adultas, então, consequentemente, vai existir uma ocorrência maior em mulheres adultas, né? E, então, a gente pensa que essa mulher, em todos esses papéis, em todos esses lugares de cuidado que são esperados dela, né, por ser mulher. Então, imagine, aliado a isso, uma sobrecarga por essa memória que está sendo afetada de alguma forma por conta do foco epilético, por conta desse funcionamento diferente desse cérebro através, né, dessa expressão dessas crises. Então, tudo isso a gente precisa pensar muito bem que quando a gente vai atuar, eu como neuropsicóloga, eu como profissional de saúde que vai ver essa mulher, tem que ter isso em consideração. De que forma a avaliação neuropsicológica que eu vou realizar vai auxiliar essa mulher a entender de que maneira essas memórias estão funcionando ou estão falhando, se esse for, né, a dificuldade principal dela, de que forma essa capacidade de atenção dela, aspectos relacionados à própria linguagem, a velocidade de processamento, que algumas vezes as pessoas com epilepsia, dependendo do controle ou não das crises, podem ficar um pouco mais lentificadas, e isso a gente chama de velocidade de processar, seja pelas crises, seja por algumas medicações para o controle das crises. Isso pode acontecer. Então, de que forma essa mulher precisa entender como é que está, né, funcionando, como é que esse cérebro dela está funcionando através dessa memória, dessa atenção, e de que forma a neuropsicologia também pode auxiliar em tomada de decisão, por exemplo, de cirurgias, né, orientar um processo de procedimento cirúrgico, ou um processo de reabilitação. Então, quando a gente pensa na mulher, a gente vai ter vários aspectos que o Dr. Pedro vai considerar ainda, mas eu acho que o mais importante é a gente pensar o quanto é que esse sintoma relacionado à epilepsia vai ter um peso diferente. E o quanto é que esse profissional de saúde vai precisar estar empático para auxiliar nesse sentido. Aí, doutor Tiago já entra na fase naqueles casos da epilepsia de difícil controle, né, doutor Tiago? É mais fácil controlar a epilepsia no homem ou na mulher, ou não tem relação? E quais são os tratamentos hoje disponíveis para essas pessoas que não conseguem responder a medicação? Acho que a gente está pulando muito, né? Já para o final. Mas só para o doutor Tiago fazer a sua intervenção aí também. Bom, do ponto de vista de refratariedade, assim, não há tanta diferença, né? Mas, assim, até para as pessoas de casa, né, elas perceberem, né, o que é o conceito de refratariedade, né? Então, sempre quando o paciente ele toma uma ou duas medicações, seja em monoterapia ou associação. Então, ele toma a primeira, troca, toma a segunda. Ou então associa a primeira com a segunda. E mesmo assim não conseguem controlar de maneira eficaz as suas crises, né? Então, esse conceito de refratariedade, ele é um conceito universal, né? É um conceito da Liga Internacional contra a Epilepsia e é baseado em vários trabalhos, né? Um dos trabalhos mais clássicos, ele mostra que quando o paciente ele tende a responder ao tratamento, 50% deles respondem ao tratamento com um remédio. 11% responde à adição da segunda medicação, 4% responde à adição do terceiro fármaco e 0,8% responde à adição do quarto fármaco. Então, a partir do terceiro fármaco, os trabalhos eles mostram que não há tanta resposta com a adição de mais novos fármacos. Então, esse conceito de refratariedade é um conceito que ele é válido, né, tanto para pacientes do sexo masculino como feminino, né? E é um conceito que ele, na verdade, é um conceito mais amplo, né, que abrange as duas vertentes, né?
No caso da mulher que tem epilepsia refratária, com certeza o impacto na qualidade de vida dela é um impacto também extremamente grande, né? Ela pode ter a sua qualidade de vida bastante prejudicada. Por quê? Porque a mulher, a gente sabe que ela tem dupla jornada de trabalho, né? Tem a jornada em casa, com os filhos, né? E a jornada fora, né? Da sua casa. Então, na verdade, ela tem, quando ela não tem, quando ela tem a epilepsia de difícil controle, uma epilepsia refratária, ela tem um duplo prejuízo, né? Então, ela tem dificuldade, inclusive, de cuidar dos seus filhos, né? Ela pode ter receio de pegar seu filho no braço, de ter uma crise na hora. Então, realmente é um transtorno também grande do ponto de vista familiar, né? E, então, assim, sempre a gente orienta que quando esses pacientes eles sejam refratários, né, eles passem por uma avaliação pré-operatória, né, para ver se eles são bons candidatos ou não ao tratamento cirúrgico, né? Então, sempre é importante ter essa noção, né, e entender esse conceito de refratariedade, que é um conceito que não é conhecido, não é tão conhecido, apesar de não só aqui no Rio Grande do Norte, né, mas até lá em São Paulo também, tem muitos pacientes refratários que eles são refratários e eles às vezes não sabem que são refratários, eles deixam de ser encaminhados, então tem suas vidas prejudicadas. No caso das mulheres, né, em especial, tem essa questão da sua vida pessoal prejudicada, além da parte profissional. Então é uma coisa que a gente quer, eu quero inicialmente trazer esse conceito, né, para poder a gente debater e esclarecer, né, ao público de casa, né? Ótimo. Doutor Pedro, quais são as peculiaridades, quais são os pontos principais quando a gente fala nessa mulher que tem epilepsia? Né? O que é que ela precisa saber? O que é que interfere nessas crises? Eu acho que um ponto bem importante é frisar que os anticoncepcionais, né, os métodos anticoncepcionais na mulher, eles têm que ser vistos, na mulher com epilepsia principalmente, têm que ser vistos com outro olhar, né? Porque o que se sabe é que os fármacos, né, as medicações que a gente usa para tratar a epilepsia, a grande maioria delas interfere na concentração dos anticoncepcionais orais, por exemplo, né? Então, diminui a eficácia desses anticoncepcionais e, às vezes, a mulher, por exemplo, não está com desejo de engravidar naquele momento, está usando concomitantemente esses fármacos para controlar as crises e acontece uma gravidez não planejada, né? Então, isso é bem importante de salientar, né? Agora, respondendo um pouquinho a sua pergunta que você tinha falado, na verdade o pessoal tinha enviado, né, da questão da gravidez, né, que é uma dúvida que surge bastante também, se a mulher com epilepsia pode engravidar. Outra questão também que sim, a resposta é sim, tá? Caso ela deseje, ela pode engravidar. Agora, é uma gravidez que precisa de cuidados adicionais, né? Então, também tem que haver um contato muito próximo entre o médico, neurologista e o obstetra que está fazendo o pré-natal dessa paciente, né? Essa gravidez, idealmente, tem que ser planejada, né? A paciente precisa usar algumas substâncias previamente à gravidez em si, à concepção, né? Para evitar malformações, potenciais malformações no bebê em formação, né? Precisa haver um cuidado com os tipos de medicação que ela vai utilizar. Alguns tipos não são adequados para utilizar durante a gravidez, justamente pelo risco maior de causar malformação no bebê. Então, tudo isso tem que ser planejado. Essa troca, no mundo ideal, precisa ser feita antes mesmo da paciente engravidar, né? Essa troca de medicações, né, por outras com perfil mais compatível com a gravidez. Também é importante falar sobre a parte Tiago até introduziu, né, essa questão do pós-parto, né, dos cuidados que a puérpera precisa ter junto ao bebê, por exemplo, nessa parte da questão do sono, né, quando for dormir com o bebê, para evitar tá sempre com alguém acompanhando na hora de dar o banho também, pelo risco de ter alguma crise naquele momento, né. Então, tudo isso tem que ser bem reforçado, né? E, enfim, existem esses cuidados que precisam ser tomados realmente, né? Essa questão
a questão dos hormônios, né? A mulher mensalmente tem aquele sobe e desce, aquele turbilhão de hormônios, na gravidez também, no pós-parto também. Esses hormônios interferem nas crises? Eu pergunto assim, uma mulher que ela está com as crises controladas, está com a epilepsia controlada, só o fato dessa mudança hormonal no corpo pode retornar às crises? Sim, foi até bom você lembrar isso realmente. Então, assim, os níveis, principalmente de estrogênio, né, que é um dos hormônios que estão envolvidos nessa questão do ciclo menstrual na mulher, né? Muitas mulheres com epilepsia experimentam, por exemplo, uma piora no controle das crises em determinados momentos do ciclo menstrual, né? Principalmente quando ocorre uma redução na concentração desse estrógeno no organismo, né? E até tem um termo, né, técnico para isso, que é a epilepsia catamenial, né? E a paciente ela pode ter uma quantidade maior de crises naquele momento em específico do ciclo, né? E até motivo, por exemplo, para você dar uma reforçada no tratamento com algum fármaco adicional, alguma medicação adicional nesse momento para proteger ela mais das crises, né? Então, sim, tem relação direta. Certo. Aí vamos aí para a Joísa. Uma mãe, como o doutor Tiago bem falou, uma mãe que está ali tendo que amamentar, é inevitável sentir medo, né, de que isso aconteça. E isso tem uma influência muito grande, deve ter, né, na questão de ansiedade, de depressão. O que mais a epilepsia atrapalha? Nessa parte cognitiva, nessa parte emocional, na saúde mental da mulher? Após conversar com diversas pessoas que convivem e lidam, né, com os desafios diários da epilepsia, algo muito comum, né, que acontece com muita frequência nessas falas, é exatamente essa palavra que você usou, o medo, né? Então, por quê? Porque as crises epiléticas, elas podem acontecer de uma forma inesperada, não é? É um sintoma que ele pode ser muito ou pouco incapacitante na hora da crise, mas que as pessoas não sabem quando é que a próxima crise vai acontecer. Então, imagine que você pode até ter uma vida muito funcional, vamos imaginar uma mulher adulta, né, que ela vai ter a sua rotina de trabalho, vai ter a sua rotina de vida pessoal, vai ter as suas escolhas, né, para a sua vida pessoal, podendo ser mãe ou não, podendo ter uma família ou não. Mas, independentemente disso, vamos imaginar um cenário de uma pessoa que funciona no seu dia a dia. E que, inesperadamente, ela tem uma crise, né? E essa crise apresenta a recorrência, né? Existem as repetições de outras crises e ela se vê com esse diagnóstico inesperado da epilepsia. Então, imagine a reviravolta que isso dá em todos os aspectos da vida dela. Porque a partir de agora, até o momento em que ela conseguir controlar essas crises através dos medicamentos, da orientação médica correta para esse controle, ela vai estar em suspenso, porque a qualquer minuto essa crise pode acontecer. Então, imagine que ela pode ter receio, né, de fazer coisas que ela estava habituada no seu dia a dia, que faziam parte do que ela se percebia capaz de fazer, como, por exemplo, algo simples para nós, que é o dirigir, né? Então, na maioria das vezes, nós somos pessoas muito independentes nessa parte. Ninguém não precisa de um suporte. Quando a gente pensa em dirigir o nosso carro, por exemplo, né? Ou então em cuidar do nosso filho, né? Então, e essas atividades consideradas comuns, triviais, nessa vida dessa mulher, elas vão passar por uma reformulação, porque se ela, por exemplo, tiver uma crise convulsiva, aquela que realmente é mais conhecida, né, que é a convulsão, ela pode simplesmente apagar, sofrer riscos, ter uma queda, inclusive sofrer um traumatismo com essa queda, ou então machucar alguma outra pessoa, se ela estiver, por exemplo, conduzindo um veículo. Então, tudo isso vai dar uma guinada gigantesca no que ela
ela acha que ela é capaz de fazer, do que a sociedade considera que ela vai ser capaz de fazer também. Então, por isso que é preciso sempre ter muito cuidado, muito zelo no acompanhamento dessa mulher com esse diagnóstico de epilepsia, porque toda essa esfera ela vai sofrer uma mudança que pode acarretar, por exemplo, um sintoma ansioso, um sintoma de ansiedade, um sintoma depressivo, exatamente por ela ter esse luto, é um luto daquilo que você era. Então, a mulher desempenha todos esses papéis na sua vida e ela se desfaz repentinamente de algo que ela era capaz de dar conta, e isso é um luto simbólico. Então, tudo isso precisa ser controlado. Por que é simbólico? Porque não é uma perda real de uma pessoa, né? Mas é um luto da própria imagem que ela tem dela, da própria noção de capacidade que ela vai ter para realizar a sua vida. Então, é muito importante que esse profissional que esteja acompanhando a mulher esteja atento a esses sinais, que a família também esteja atenta a esses sinais, caso seja necessário também esse suporte, né, em saúde mental, será, né, importante e fundamental, inclusive, para que ela tenha adesão ao tratamento medicamentoso. Então, para o controle das crises, é extremamente importante que esse esquema de medicação consiga ter um bom ajuste. E se essa mulher, por qualquer motivo que seja, ela não tem adesão a esse tratamento, esse controle de crise não vai acontecer. E, consequentemente, também outras coisas relacionadas à vida dessa mulher, por exemplo, eu acho que um dos meninos também falou da privação de sono. Então, imagine uma mulher que tem um bebê, por exemplo, ela vai estar em constante privação de sono. E nós sabemos que é um fator que pode precipitar crise. De que forma ela vai equilibrar isso, né? Vai ser através de muita orientação e muito suporte da rede de apoio, né? Então, suporte, né? Seja do marido, seja da mãe, seja de uma pessoa que vai exercer esse cuidado, para estar junto, acreditando nas possibilidades que essa mulher é capaz de fazer, né? Sem tolher essa autonomia, mas ao mesmo tempo dando suporte quando necessário, até que ela consiga esse controle de crises, que é a grande maioria dos casos, como o doutor Tiago já apontou, e retome uma funcionalidade completa, e sendo uma epilepsia considerada resolvida, ela retome, inclusive, a totalidade, né, das suas atividades. E caso não aconteça esse controle de crises, que ela tenha acesso a essa informação sobre os exames que sejam necessários, como a avaliação neuropsicológica, o vídeo EEG, a consulta com o neurocirurgião para verificar se a neurocirurgia é uma opção viável para esse controle ou diminuição das crises, para que, como consequência, ela se perceba capaz de funcionar, de voltar a ter essa rotina de uma forma independente. E se não conseguir retomar isso de uma forma integral, como antes, né, que esse luto ele tenha condições de ser elaborado, de trazer um novo significado para ela lidar com essa etapa diferente da vida, e que existam compensações necessárias ou adaptações necessárias, e a gente pode pensar também com o suporte da neuropsicologia. Pensar de que forma eu vou conseguir fazer isso de um jeito diferente, né? Se eu tiver uma dificuldade de memória, por exemplo, de quais são os mecanismos, o que é que eu vou ter, né, em termos de orientação desse profissional neuropsicólogo para eu conseguir compensar de alguma forma essa dificuldade dessa minha memória, de eu não conseguir dar conta de me lembrar das consultas ou dos compromissos, ou da agenda do meu filho, né? Toda essa gama de responsabilidades que a mulher abarca. Então, eu acho que esses são os papéis muito importantes da gente pensar, né? Pensar que podem surgir sintomas que vão ser acompanhados em saúde mental, e aí o psicólogo clínico, o psiquiatra entram nessa equipe, né? Então, veja, é uma equipe multidisciplinar. E a neuropsicologia com essas duas atuações, tentando identificar essas dificuldades, tentando perceber de que forma a gente pode ajudar nisso. Ótimo. Doutor Tiago, você falou, fazer avaliação para saber
se essa pessoa é uma candidata ao tratamento cirúrgico. Como é que é essa avaliação e quais são os critérios? O que é que coloca essa pessoa com epilepsia refratária sendo um candidato ao tratamento cirúrgico? E vou aproveitar para emendar uma pergunta que chegou aqui, que é se a epilepsia tem cura. Quando o paciente ele é estabelecido, né? Quando ele é refratário, então quando ele usa 2 ou mais fármacos, a partir do momento, né, em que se estabelece o conceito de refratariedade para a doença, esse paciente ele tem que ser encaminhado a um serviço de epilepsia, certo? Então, o primeiro ponto é esse. No caso da mulher, né, como a gente bem, Joísa falou, né, e Pedro, a mulher tem essa particularidade, né, na sua vida pessoal. Então, o impacto da refratariedade nela, ela passa a ter esse impacto também na vida pessoal, né, além da profissional. Então, a partir do momento que se estabelece o conceito de refratariedade, ela tem que ser encaminhada para um serviço. E no serviço de epilepsia, toda essa avaliação pré-operatória, ela passa por uma ressonância de encéfalo. Na ressonância, não é uma ressonância qualquer, é uma ressonância com alguns protocolos específicos para a epilepsia. A partir daí, a gente pede um videoelecefalograma. No videoelecefalograma, a gente avalia o início ictal, ou seja, o início das crises, e a avaliação neuropsicológica é também fundamental, porque ela ajuda também a localizar. Quando a gente tem na ressonância uma lesão, um exemplo, uma estourose hipocampal, a gente tem que o início ictal é daquela região do hipocampo. E a gente tem que a avaliação neuropsicológica bate com aquele local. Isso quer dizer que esses 3 exames eles são concordantes. E aí, o resultado cirúrgico é excelente nesses casos, né? Então, o paciente ele tem um trabalho de literatura que, para a epilepsia do lobo temporal, ele pode ter uma liberdade de crises em torno de 70% a 80%. Nas epilepsias extratemporais, elas são mais difíceis de tratar. Então, as epilepsias extratemporais, a gente tem trabalhos que mostram liberdade de crise em torno de 45% em 5 anos. Mas tudo passa por esses 3 pilares. Pela uma avaliação de um exame de imagem que seja voltado para a epilepsia, um bom neuroradiologista que consiga avaliar lesões sutis, que muitas vezes passam despercebidos em alguns serviços, o videoelecefalograma e essa avaliação neuropsicológica. Então, passa a partir daí, passa por esses 3 pilares. Quando nós temos esses três pilares de avaliação, a gente discute o caso e vê qual é a melhor saída para aquele paciente. Então, as cirurgias ressectivas, né, quando a gente consegue determinar a zona epileptogênica, ela tem um melhor resultado, um melhor prognóstico cirúrgico. Já quando a gente não consegue, quando a zona epileptogênica, né, que é essa zona onde acontecem as descargas epilépticas, elas estão amplamente distribuídas, né, ou próximos a áreas funcionais, a gente pode passar para a parte da neuromodulação, né, que aí seria, no caso, o VNS. Então, cada paciente ele é individualizado, né, de acordo com sua patologia, com sua causa da epilepsia. E toda essa avaliação passa por uma equipe multidisciplinar. Todos esses casos eles são avaliados, são discutidos e a gente tenta apontar a melhor saída para cada tipo de paciente. Então, é fundamental essa avaliação para que a gente tenha o melhor resultado possível, né? Então, a mensagem, uma das principais mensagens que eu quero deixar é essa. Quando se estabelece o conceito de refratariedade, o mais precoce possível o tratamento cirúrgico deve ser, né? Para que não aconteça de ter um impacto grande na vida, no caso da mulher, na sua vida pessoal ou profissional, e para que a gente consiga ter os melhores resultados cirúrgicos. A zona epileptogênica, o conceito dela é um conceito dinâmico. Ela pode aumentar com o tempo. Quanto mais descargas tem, se o paciente não for tratado mais precocemente, ela pode aumentar, invadir áreas funcionais, aqui são as áreas eloquentes, e ser impossível a ressecção cirúrgica. Então, a partir do conceito, a partir do momento que se define que é refratário, ele tem que ser avaliado se é um bom candidato, né? Isso independente da idade. Uma criança, ela também já pode fazer o tratamento cirúrgico? Com certeza. Quanto mais precoce possível, sim. Ótimo.
Tem uma pergunta aqui, na verdade eu vou juntar duas para o doutor Pedro responder. O pessoal do Apoio Epilepsia, falando sobre o ciclo menstrual, né, que aumentam as crises nessa época. Se é indicado o bloqueio menstrual para essas mulheres que têm epilepsia. E a Pri Lima tem uma filha que tem 11 anos, faz tratamento desde 1 ano. Em breve vem um ciclo menstrual. O que fazer? Né? Qual a orientação? Então, sim, desculpa, gente. Pode haver um aumento nessa quantidade de crises, né? Respondendo primeiro a última pergunta, né? Então, pode haver com o início do ciclo menstrual, mas assim, isso tem que ser individualizado, de paciente para paciente, né? Então, não é uma regra, né? Então, vai ser preciso observar de perto, né, a criança para ver se ela realmente vai evoluir com esse padrão de aumento de crises em determinada fase do período menstrual. Se acontecer isso, de haver esse aumento, a indicação primeira é de tentar reforçar a medicação naquele momento específico do ciclo em que está acontecendo essa piora no controle das crises, né? Essa é a primeira orientação. Caso não haja esse controle, né, com essa inserção essa otimização da medicação, aí sim você pode pensar em fazer um bloqueio para tentar impedir que a menstruação ocorra, né? Com medicações aí normalmente anticoncepcionais em doses maiores, né? Contínuos, sem haver pausa, né? no uso do anticoncepcional para tentar bloquear realmente a menstruação. Mas primeiro, o ideal seria tentar dar um reforço nessa parte de medicamento contra a crise epilética. Se não funcionar, partir para essa questão do bloqueio realmente da menstruação, né? Mas, como eu falei, é individualizado caso a caso, não é uma regra também. Há mulheres que não percebem essa piora na frequência de crises com a fase do ciclo menstrual, né? Então, vai ser preciso observar realmente. Ok. Existe alguma associação do vaso vagal com a epilepsia? Na verdade, é um diagnóstico diferencial, né? Porque quando a pessoa tem síndrome vasovagal, ela tem desmaios, né? Então, as síncopes, né, que é o termo técnico para isso. Isso é um grande diferencial com crise de epilepsia, né? Então, tem que fazer uma investigação bem aprofundada, né, abrindo mão de uma série de exames para você poder fazer essa diferenciação. Mas seriam duas entidades, dois diagnósticos diferentes, né, mas que são muito parecidos entre eles, muitas vezes. Então, é preciso fazer essa diferenciação com exame de neuroimagem, com eletroencefalograma, né? Às vezes tem um exame mais específico chamado tilt test, que pode ser usado para fazer essa diferenciação, que é um exame feito mais específico com a parte do cardiologista, né? Então, ela é importante como um diagnóstico diferencial, que a gente chama, né? Para fazer a diferenciação com a epilepsia. As manifestações podem ser bem parecidas mesmo. Joísa, você também trabalha muito com idoso. E a epilepsia em idoso, como é que fica esse acompanhamento? Aumentam as crises no paciente idoso ou se esse paciente estiver controlado? Já fazendo também para o doutor Pedro aqui. Muda alguma coisa quando o paciente vira idoso, a epilepsia nesse paciente? É muito importante a gente ter esse cuidado com essas transições, né? Conforme o doutor Pedro já comentou, existe uma incidência maior em crianças pequenas, né? Anteriormente a esse primeiro ano de idade, e também nas pessoas que vão envelhecendo, nas pessoas idosas. Então, existe uma fragilidade, digamos assim, dessas redes, elas acabam ficando mais suscetíveis, né, a essa descarga, né, às crises epiléticas. Então, a gente pode ter vários cenários nesse sentido. Pensando na mulher idosa, vamos manter no gênero feminino ainda. Então, a gente pode ter uma mulher que, por exemplo, teve controle de crises, né, e foi diagnosticada com epilepsia numa fase anterior da vida, seja na infância, por exemplo, e teve controle de crises, né? E aí, eventualmente, por algum outro motivo, seja por algo que a gente chama como um insulto, né?
seja por um AVC, seja por uma outra desorganização, né, que pode acontecer com maior frequência no envelhecimento, né, por outros fatores de risco associados, esse cérebro se vê numa fragilidade maior e essa reserva cognitiva que ela veio acumulando no decorrer da vida, ela não deu conta e por algum motivo essas crises elas ressurgem nessa faixa de idade, por exemplo, né? Então a gente tem esse cenário, né? Então vamos ter aí uma atenção muito especial a esse retorno de crise que pode acontecer, seja na situação, por exemplo, dessa pessoa nunca ter tido crises epilépticas na vida inteira. E aí, por uma questão também, né, de alguma fragilidade nesse tecido cerebral, nessas redes neuronais, acontecer alguma mudança nessa dinâmica dessas descargas elétricas e a pessoa vai ter um quadro de epilepsia já na idade idosa, né, como uma pessoa, como uma mulher idosa. Então, esse também é um fator extremamente importante de acompanhamento profissional, porque nós sabemos que existem vários fatores, né, que trazem um pouco mais de fragilidade no suporte a essa pessoa idosa. Nós vamos ter aí fatores de risco associados a procedimento cirúrgico, por exemplo, que vão precisar ser pesados nessas situações. Nós vamos já ter, quando a gente pensa na avaliação neuropsicológica, nós já vamos ter um desafio, né, de diagnóstico diferencial, de perfil neuropsicológico, porque se essa pessoa é uma pessoa idosa, nós precisamos entender muito bem como é que era o funcionamento cognitivo dessa pessoa anteriormente às crises, né? Se existia uma diferença de antes desses sintomas aparecerem, das crises aparecerem, ou depois, porque nós sabemos que o funcionamento, né, de funções como memória, funções como atenção, elas podem ter pequenas mudanças, leves mudanças com o processo de envelhecimento, né, que a gente chama de senescência, né, que é o envelhecimento que não cursa com nenhuma doença específica. Então, a gente precisa entender se esse perfil, se por algum acaso existir algum perfil de comprometimento de memória, se ali naquela atividade, naquele teste de memória, existia um prejuízo, né, relacionado a essa memória, né, essa memória verbal, por exemplo, essa aprendizagem, se isso está relacionado com esse foco, com essa área que pode ser o foco dessa crise, ou se está englobando aí um outro processo relacionado ao envelhecimento, como, por exemplo, um processo neurodegenerativo que pode acontecer, né, como comorbidade, né, desse quadro epiléptico. A gente pensar que essa pessoa vai ter essa possibilidade desses dois quadros juntos, certo? Então, a pessoa idosa, a mulher idosa, ela vai inspirar esses cuidados de acompanhamento. Por isso que é muito importante a gente ter essa avaliação, porque a avaliação ela vai não só entender o funcionamento dessa memória, dessa atenção, desse raciocínio, dessa velocidade de processamento, mas também vai tentar perceber o que é que está por trás desse comprometimento. É o foco epilético, são as crises, é uma fragilidade de outras áreas, são outros quadros, são outras condições de saúde que estão aqui em conjunto, atuando. Por isso que é muito importante. Por isso que é muito importante a gente pensar no acompanhamento da pessoa com epilepsia nessas transições. Seja, né, criança, para a adolescência, para a idade adulta e, finalmente, para o envelhecimento. O Purple Day Brasil perguntando em relação à demência e epilepsia, se tem relação, né? Sim, principalmente as demências mais avançadas, né? Nas demências mais avançadas você tem uma maior incidência de crises epilépticas, né? Tomando, por exemplo, o processo fisiopatológico da doença de Alzheimer, que cursa com a deposição de proteínas anormais no cérebro, isso vai causar uma desestruturação nessas redes neuronais de neurônios, né? E vai causar uma maior tendência do paciente a desenvolver crises, né? Em quadros mais avançados, principalmente. Então, tem sim uma relação.
Certo. Doutor Tiago, chegou uma pergunta aqui sobre a cirurgia. A cirurgia reduz a crise, acaba a crise depois da cirurgia? As crises são eliminadas? Vai depender muito de qual tipo de crise, muito do que a gente vai encontrar no pré-operatório, na avaliação pré-operatória, né? Muitas vezes a gente encontra uma zona epileptogênica muito localizada, né? Em uma região bem específica. E aí você aumenta o prognóstico e controle de crise, né? Os trabalhos eles mostram, né, que geralmente quando você tem epilepsia temporal é a que tem melhor controle de crises, né? Chega a ser 80%, 70% de controle de crises, de liberdade de crises. Mas, na verdade, a questão, mesmo com toda essa avaliação que é feita no pré-operatório, a gente só vai saber se retirou toda a zona epileptogênica se o paciente, ele, após 2 anos, ficou sem crises, né, e sem medicamentos. Porque, na verdade, assim, não existe nenhum exame no mundo que vá dizer essa é a zona epileptogênica, porque isso é uma coisa muito complexa, uma circuitaria neuronal bastante delicada, bastante complexa. Então, não tem nenhum exame no mundo que vá dizer qual o tamanho da zona epileptogênica de um paciente que tem epilepsia. Então, assim, isso é uma coisa que a gente sempre avalia assim, no pré-operatório, mas é uma coisa que a gente só vai saber se o paciente, após 2 anos, começar a fazer desmame de medicação e se ele permanecer sem crises e sem medicações. Aí a gente sabe que retirou a zona epileptogênica. Mas, na verdade, assim, é uma coisa até que a gente sempre leva em consideração, porque a epilepsia ela é caracterizada por uma alta recorrência de crises. Então, assim, nada garante que você, com 2 anos, retirou as medicações, não está sem crise e daqui a 5 anos não vai ter uma nova crise, entendeu? Então, é uma coisa até que a gente... Essa questão de conceito de cura é uma coisa muito complicada para a epilepsia. Por isso que a gente usa o termo de epilepsia resolvida no lugar de cura, porque cura é uma coisa bastante difícil de dizer, né? Fale mais sobre a neuromodulação. A neuromodulação, ela é um tratamento... A gente tem, no Brasil, em torno de mais ou menos 3 milhões de pessoas com epilepsia. Dos 3 milhões, a gente tem 1 milhão de pacientes refratários. De 1 milhão de pacientes refratários, a gente tem 300 mil que conseguem fazer a cirurgia resectiva, que é o padrão ouro, e 700 mil seriam cirurgias paliativas, né? Que aí entra a parte da neuromodulação. Então, esses 700 mil pacientes, a gente vê a parte da neuromodulação, da dieta cetogênica e, em alguns casos mais selecionados, o canabidiol. Então, no caso da neuromodulação, o mais comum que tem aqui no Brasil é o VNS, que é o estimulador do nervo vago. Ele melhora em torno de 50% das crises, em 50% dos pacientes, mas ele pode ajudar bastante a melhorar a qualidade de vida, né? E a neuromodulação, na verdade, ele é implantada, mas o pico mesmo, né, de melhora vai ser em torno de mais ou menos 2 anos. Então, na verdade, implanta o VNS, mas assim, não tem uma melhora assim logo de cara, de imediato. O VNS ele deu uma melhorada boa. Então, hoje em dia, ele tem um mecanismo que a gente chama, que é de close loop. Ele consegue determinar a frequência cardíaca. Quando o paciente ele sobe a frequência cardíaca, quando vai ter a crise, ele já dispara para tentar minimizar o efeito da crise ou até impedir que o paciente tenha crise. Então, assim, acho que é uma tecnologia bastante interessante. É uma tecnologia que ela é disponível aqui no Brasil. Existem outras tecnologias de neuromodulação, inclusive até DBS, né? RMS. DBS é parecido com o que tem do Parkinson, só que a gente implanta em outros alvos. Mas eu acho que é uma tecnologia bastante interessante, principalmente esses pacientes que são considerados assim, paliativos, né? Mas pelo menos para melhorar, para dar uma melhora na qualidade de vida deles. Eu acho importante, em alguns casos, o VNS. Se uma mulher faz tratamento de epilepsia desde criança, toma remédios, pode fazer cirurgia só quando for idosa? Na verdade, a cirurgia, quando ela é só determinada para o paciente que é refratário, né? Se o paciente ele é desde de criança, que toma remédio, teve um controle das suas crises, não faz sentido só quando o idoso operar. Na verdade, a gente tem que operar antes. Quanto mais precoce, em termos de questão de refratariedade,
tem que ser operado logo, para que os efeitos deletérios dessa doença não atinjam a vida no caso da mulher, né? Ótimo. Ó, estamos chegando aqui em 1 hora de live. Vou deixar esses minutos finais para as considerações de vocês. Doutor Pedro, o que é que você queria deixar? Gostaria de deixar aqui de mensagem para quem está assistindo a live agora ou que vai assistir depois, porque a live vai ficar salva no nosso canal do YouTube. O que é mais importante? Sair daqui dessa live fixado sobre epilepsia e epilepsia na mulher. Bom, gente, eu acho que, assim, primeiro essa questão do conceito de epilepsia, né, que a gente reforçou no começo, né? Lembrar também dessa questão da importância de encaminhar a paciente para um centro de epilepsia, centro especializado em epilepsia, tão logo se identifica a refratariedade, como o Tiago muito bem salientou, né? Porque a gente vê muito isso, infelizmente, os pacientes chegando muito tarde para fazer esse tipo de avaliação, às vezes nem chegam, né? E passam uma vida realmente com sofrimento, com isolamento, né? Com estigmatizados com relação à doença, com dificuldade para conseguir ou manter o emprego, né? Isso a gente vê muito, né? Então, tentar encaminhar o quanto antes esses pacientes para a questão dessa avaliação, né? Eu acho que é bem importante. Na mulher, fundamental a parte do uso concomitante de anticoncepcionais, né? Então, evitar os anticoncepcionais orais, se possível, usar outros métodos que não teriam uma relação direta com esses anticoncepcionais, por exemplo, o próprio DIU, né, que é o dispositivo intrauterino, que não teria essa relação direta com diminuição da eficácia do anticoncepcional, né? A questão do ciclo menstrual, também tomar esses cuidados, observar bem, né, se ocorre essa piora no período menstrual, em determinadas fases do período menstrual é bem importante, né? E é isso, eu gostaria também de parabenizar todas as mulheres, como a Joísa falou, o dia Internacional da Mulher foi ontem, mas a semana continua e o ano inteiro continua, né? Então, a gente sabe da importância das datas, né? Então, a gente está no Março Roxo, dia 26 de março é o Purple Day, o dia roxo, né? De extrema importância, mas, assim, a nossa luta, assim, para tentar tirar esse estigma da epilepsia, trazer uma melhor qualidade de vida para o paciente, dura o ano inteiro, né? 365 dias por ano a gente está nesse foco, né? E é isso, assim, pessoal. Eu gostaria muito de agradecer mais uma vez ao Guia Viver Bem, né, por nos trazer essa oportunidade de estar aqui conversando com a população sobre um tema tão importante. E é isso. Chegou até uma pergunta aqui, doutor Pedro. Eu acho que é muito de paciente, né? De um caso específico. Mas qual a orientação para o paciente epilético que sofre com redução dos níveis de sódio em razão da medicação usada para controlar as crises? Então a gente sabe que tem alguns tipos de medicação que causam essa redução dos níveis de sódio, né? Então, seria bem importante rever esse esquema de tratamento. Hoje em dia, a gente tem inúmeras drogas disponíveis, né? E que não tem essa relação com a queda no nível de sódio. Então, acho que o ideal seria conversar realmente revisar esse tratamento, né? Porque existem N outras opções disponíveis para a gente fazer essa troca, né? E evitar que ocorra essa queda de sódio, que causa uma série de repercussões, né? A depender do nível. Pode chegar, no caso, a gente chama de hiponatremia, né? Essa queda do sódio. Casos graves, até sonolência, coma, né? Então, tem efeitos gastrointestinais, né? Vômitos. Então, é algo que realmente tem que ser revisto, né? Tentar trocar esse esquema aí do tratamento, né? Ótimo. Joísa, uma pergunta que chegou aqui na caixinha de perguntas desde cedo e era para ter feito e eu não fiz. Vivo um misto de medo e vergonha, mesmo com a epilepsia controlada. Virei antissocial, o que fazer? Em primeiro lugar, agradecer por essa partilha dessa pessoa, né, ter conseguido colocar isso.
já foi um primeiro passo importante, ela exteriorizar, colocar isso em palavras, né? E pensar que o Purple Day, né? Todo esse propósito que a gente está aqui hoje, o ano inteiro falando sobre isso com grandes parceiros, é exatamente para combater esse sentimento de medo e de solidão. Porque quando essa pessoa traz isso, ela traz nessa fala esse sentimento de solidão por conta do preconceito, por se sentir o medo de expor que tem a epilepsia. É algo que acontece com muitas pessoas. As pessoas ainda têm muito medo de dizer que tem a epilepsia, porque a epilepsia é uma condição de saúde que ela envolve muitos preconceitos. Então, imagine que a gente fala sobre a epilepsia e cuida de pessoas com epilepsia todos os dias, e todas as vezes a gente se depara com pessoas ainda com dúvidas, perguntando se a epilepsia é contagiosa, perguntando se a pessoa tem uma deficiência, perguntando se essa pessoa vai conseguir trabalhar. Então, perguntando se essa pessoa tem condições de lhe responder, de se comunicar com você. Então, existem muitos mitos relacionados com a epilepsia. Então, pensando nessa comunidade, né, que a gente tem tanto esforço para promover essa inclusão, pensando que essa pessoa ela se isola exatamente por medo de não ser aceita, por ter essa condição de saúde. Então, isso reflete em nós, né? O que é que ela, enquanto pessoa, vai poder fazer por ela mesma, e isso passa nesse primeiro passo de falar e ver que existe ajuda, existem profissionais, existem pessoas com quem ela pode contar, existem pessoas que são próximas dela, ou grupos que partilham desses mesmos receios, pessoas que vivem essas mesmas situações. Hoje eu estou aqui, como sempre, prestando o meu suporte e minha admiração pela Apoia Epilepsia, que é uma organização que representa esse cuidado de pessoas que convivem com a epilepsia e que podem partilhar e podem dar muita força, dar suporte para essa pessoa não se sentir tão sozinha. Estamos aqui enquanto equipe de profissionais, em uma equipe multidisciplinar, para que ela procure essa equipe, seja o neurologista para conversar também sobre isso. Felizmente, essa pessoa tem controle de crises, então vamos ver o que é possível ser feito com relação a esse medo, procurar profissionais de saúde mental, da psicologia, para que esse suporte seja dado. Mas não só a pessoa fazer também a parte que lhe toca, mas nós, enquanto sociedade, o que é que nós estamos fazendo para que essa pessoa se sinta acolhida, para que essa pessoa não tenha tanto medo de dizer que tem uma condição de saúde como a epilepsia. Então, por isso que nós, né, temos tanta ênfase na campanha, né, no Março Roxo, porque independentemente da gente ter essa duração o ano inteiro de conscientização, é um espaço de tempo que a gente intensifica de falar sobre conscientização, de fazer essa informação chegar a todas as pessoas, independentemente de você ter alguém conhecido com epilepsia ou não. Então, informações básicas sobre o que fazer se você presenciar alguém tendo uma crise epiléptica. Todas as vezes a gente ressalta, reforça, né? Então, tudo isso é exatamente para que essa sociedade ela não seja tão excludente, né? Para que nós tenhamos condições de acolher as pessoas com epilepsia em toda a gama de diversidade, né, de sintomas que essa pessoa possa ter, mas que principalmente, né, essa sociedade enxerga essa pessoa, né, em um processo de inclusão. Então, eu acho que é importantíssimo essa fala que essa pessoa trouxe, espelha o que muitas pessoas com epilepsia e suas famílias sentem e, inclusive, demonstra o medo que essas pessoas têm de falar isso no trabalho, demonstram de falar isso na escola, de falar para familiares que não são próximos, porque muitas pessoas desconhecem a epilepsia. Então, vamos continuar falando, vamos continuar
compartilhando informações e vamos continuar apoiando. Acho que esse é o nosso grande objetivo como profissionais de saúde e como cidadãos, né, como comunidade. Então, acho que essa é a mensagem que a gente, né, precisa reforçar aqui nesse nosso roxo. Ótimo. Doutor Tiago, qual a sua mensagem final? Tem pessoas aqui perguntando sobre gravidez na epilepsia. A live vai ficar salva. O doutor Pedro já falou sobre isso, né? Tem vários temas que a gente falou aqui nessa live. E o doutor Tiago falou também sobre os tratamentos para epilepsia refratária. Então, doutor Tiago, suas considerações finais nessa live. Bom, então, em primeiro lugar, né, excelente ideia. Obrigado pelo convite, né? Que a GVB fez, né? Realmente é um mês muito especial e que a gente tem que sempre falar com a epilepsia e tem que falar não só esse mês, mas o ano inteiro. No lugar da gente pensar em ter um mês roxo, a gente tem que ter um ano roxo. E, na verdade, as dúvidas, né, o que a gente observa no consultório, é que são as mesmas sempre, né? Como o Joísa bem falou, né? Tem pessoas que às vezes não sabem lidar, né, com paciente com epilepsia. Até o próprio termo chama paciente epilético, não é paciente epilético, é paciente com epilepsia, isso é fundamental, né? É um termo pejorativo dizer epilético, então é um paciente com epilepsia, nem portador de epilepsia, é um paciente com epilepsia. E isso, então existe assim, vários. A gente vai para a esfera mais ampla, né, Tiago? A pessoa com epilepsia, né? A gente acaba dizendo paciente porque estamos na área da saúde, é uma tendência nossa de dizermos paciente. Mas é a pessoa. Exatamente, o termo é esse, uma pessoa com epilepsia, né? Isso é o termo correto, né? E, então, tem pessoas que às vezes não sabem como lidar, acham que ainda tem que puxar a língua, não sabem como lidar quando diante de uma crise convulsiva. Alguns acham que é contagioso, ainda existe esse tipo de pergunta. Tem pacientes que, como que Joísa falou, né? Tem vergonha de dizer que tem a doença, porque às vezes tem medo de perder o emprego. Então, infelizmente, essa é a realidade do nosso país e a gente tem que tentar mudar essa realidade aos pouquinhos, né? Com essas campanhas de conscientização, né? E que essas campanhas aconteçam durante o ano inteiro, né? Porque isso é um tema de saúde pública, né? Um tema que realmente merece toda a atenção e cuidado e respeito, né? Porque são pessoas que sofrem bastante com essa doença. Tanto os que têm bom controle, né? E principalmente os que são tratados, né? Tratamento. Então é isso, né? O grupo de epilepsia da Neurolife, né? Está muito satisfeito, feliz, né? Por essa live. E que venha novas lives, né? E novos esclarecimentos, novas retiradas de dúvidas que as pessoas possam ter sobre a doença. Ótimo. E eu quero agradecer também, em nome do Viver Bem, agradecer a disponibilidade de sempre de vocês, né? Neurolife e Viver Bem são muito parceiros e eu sempre vejo esse grupo de epilepsia. Hoje é dia de estudo, hoje é dia de encontro, vocês estão sempre compartilhando e postando e que vocês continuem firmes nesse trabalho, né? Quem sabe no próximo ano a gente já vai ter notícias ainda melhores para compartilhar com as pessoas, com os pacientes e ajudar todos a desmistificar tudo que for relacionado à epilepsia. Com certeza. É ótimo. A live vai ficar salva no nosso canal do YouTube. Nós vamos fazer também umas pílulas com os resuminhos para ir postando aqui durante esse Maio Roxo para todos que seguem o Guia Viver Bem. Muito obrigada, doutor Pedro, doutor Tiago, doutora Joísa, pela disponibilidade de vocês e por compartilhar tanta informação de qualidade para quem está aqui acompanhando essa live e quem vai acompanhar depois. E um abraço aí. Obrigado. Isso. Qual a programação? A programação do Corpo Day? Vocês sabem? Querem compartilhar? Pois um abraço para todos vocês. Boa Para mais informações sobre o Corpo Day nacional e na apoia a epilepsia, ela é a representação nacional do Corpo Day Nacional, vocês podem entrar no Instagram da Apoia Epilepsia, no Corpo Day Brasil, não é isso? Também, né? Então, grandes parceiros nossos, né? A Neurolife e a Apoia são, né, as parceiras
trabalhos muito antigos nessa luta de conscientização. E também acompanha as redes sociais da Neurolife, as nossas redes sociais pessoais, né, de cada profissional, porque nós estamos também postando muito conteúdo relacionados à epilepsia e também às programações desse marco roxo, né, de conscientização. Então, podem acompanhar as nossas redes pessoais também, que vão ter muitas informações sobre a epilepsia. Ótimo, muito obrigada. Uma informação importante para finalizar. Dia 25, né, nós estamos organizando, né, para os pacientes da clínica, nós fazemos umas palestras, né, retirar dúvidas, fazer um evento, né, destinado para os pacientes da clínica. E aí a gente vai depois mandar o convite para cada um e será uma honra imensa a gente ter esse momento também. E a gente conta aí com apoio, né, participando aí junto. Ótimo. O Portfolio será no dia 26, no dia oficial, nós vamos provavelmente lá para os nossos pacientes no dia 25. Já nesse seja do Portfolio Brasil também, né? A gente tem o marco roxo também. Ótimo, muito obrigada. Boa noite a todos. Um abraço. Boa noite. Tchau.